Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 60, na qual a gente vai fazer alguns exemplos sobre séries de potências e também vamos apresentar alguns resultados bastante úteis nesses nossos estudos aqui. Começando então o primeiro exemplo para nós estudarmos sobre a convergência das séries, pensemos na série de potências com coeficiente n fatorial. Ou seja, a série que está aparecendo aí, n fatorial x elevado a n, com n de 0 até infinito. Bom, vocês então estão percebendo que o coeficiente é n fatorial e primeiro nós podemos pensar em calcular o raio de convergência dessa série, que vai nos dar então o domínio dessa função dada pela série de potências do n fatorial x elevado a n. Para calcular esse raio de convergência, nós temos uma fórmula que nós vimos, mas não demonstramos na videoaula anterior, que nos diz então que o raio de convergência dessa série de potências é o limite do módulo do AN sobre a n mais 1. O AN é n fatorial, a n mais 1 fatorial, e aí você pode abrir o n mais 1 fatorial como n mais 1 vezes n fatorial, cancelar o n fatorial e sobra apenas 1 sobre n mais 1. E quando você faz o n tendendo a infinito, isso aqui vai a zero. Moral da história, o raio de convergência desta série é zero. Sendo assim, na reta real, o raio que nos diz qual é a distância dos pontos que fazem essa série de potências convergir em relação ao zero é zero. Ou seja, apenas o ponto zero faz com que essa série de potências convirja. Ou seja, o domínio dessa função, para que isso realmente seja uma função dos reais nos reais, é formado apenas pelo zero. O conjunto dos pontos que faz a S de x convergir é formado apenas pelo número zero. Bom, então é um exemplo meio sem graça, né? Meio xoxo, mas tá aí, ó, só o zero faz essa série de potências convergir. Vamos para um segundo exemplo que esperamos ser mais interessante, né? Vamos lá. Vamos considerar a série de potências x elevado a n sobre n. Vocês estão vendo aí que o coeficiente desta série de potências é 1 sobre n. E 1 sobre n, se eu pensar só no 1 sobre n, então a nossa sequência desculpa, tem uma falhazinha aqui que eu tô começando do n igual a zero. Ai, n igual a zero não, né? Essa série aí tem que ser, deixa eu só reescrever aqui, tem que ser, claro, não pode começar do zero, porque não faz sentido definir no zero esse denominador. Então vamos começar do 1. Desculpa a falha aí, começamos do 1. Então é a série do 1 sobre n x elevado a n, a partir do 1, obviamente, senão não faz sentido o que está escrito aí. Como eu estava dizendo, então, esse daqui é o coeficiente, nos dá a sequência 1 sobre n. Então, vamos ver o que acontece quando nós pensamos no raio de convergência. Para determinar o domínio desta função, quais são os pontos x para que essa série seja convergente? Bom, o raio de convergência, usando aquela mesma fórmula que nós já usamos no exemplo 1, é dado pelo limite do módulo de AN sobre n mais 1 quando n vai até infinito. A n é 1 sobre n, então a n mais 1 é 1 sobre n mais 1. Quando você faz isso aqui, você obtém a expressão n mais 1 sobre n. Quando você resolve ali aquela divisão de frações, fica n mais 1 sobre n, que é na verdade 1 mais 1 sobre n. E quando você faz 1 mais 1 sobre n com n tendendo a infinito, você chega então que esse limite vale 1. Opa, então aqui parece que tem um pouco mais de graça. O raio de convergência dessa série de potências é 1. O que isso quer nos dizer? Algo bastante importante. Se eu estou na reta real e eu ando até o número 1, à direita e à esquerda ando até o menos 1, todos esses pontos no intervalo de menos 1 a 1 faz com que a série de potências convirja enquanto série numérica. Então, qualquer x que eu tomar aqui dentro faz com que essa série convirja, então faz sentido que eu use no lugar do x. Então, faz parte do domínio desta função. A dúvida, é claro, fica com relação aos extremos, né? O menos 1 e 1, esses extremos aqui. Se eu colocar o menos 1, se eu colocar 1, eu coloco eles dentro ou fora do domínio da nossa função s de x? Bom, pensemos. Primeiro, se eu colocar o 1 aqui no lugar do x, se eu fizer o s de 1,
vocês estão vendo claramente que isso aqui vai me dar a série harmônica. Isso aqui vai nos dar a série harmônica. E a série harmônica, você sabe que diverge. E se a série harmônica diverge, então aqui tem que ser bolinha aberta, pensando no conjunto domínio dessa função. O 1 não pode entrar no domínio dessa função, já que no 1 esta série não converge. Ah, e o menos 1? Bom, se eu pensar no menos 1, o menos 1 nos dá a série menos 1 elevado a n sobre n. E esta série, pessoal, é a série alternada da série harmônica. Se nós usarmos o critério de Leibniz diz o seguinte: se eu pegar os termos que estão multiplicando menos 1 elevado a n, o termo, no caso aqui 1 sobre n, como isso é uma sequência decrescente e que converge a zero, então esta série é convergente. Estamos usando aqui para afirmar isso o critério de Leibniz, que nós vimos algumas videoaulas atrás. Sendo assim, no menos 1 faz sentido eu definir esta função. O menos 1 pode entrar no domínio dessa função, afinal de contas, o menos 1 faz com que essa série converja. Moral da história: qual é o domínio desta função? Qual é o conjunto dos pontos que faz com que a série de potências convirja enquanto série numérica? São os pontos de menos 1 a 1, só que é fechado no menos 1 e aberto no 1. Vejam só, os extremos são menos 1 e 1. Num dos extremos a série é fechada, no outro... Aliás, num dos extremos o intervalo é fechado, no outro é aberto, portanto um intervalo semiaberto. Bom, e dados esses exemplos, então, só 2 exemplos para a gente ficar antenado sobre como calcular o raio de convergência e, consequentemente, entender sobre o domínio das séries de potência, vamos enunciar alguns resultados aqui bastante importantes para a gente entender qual é a vantagem enorme de trabalhar com série de potências. A vantagem de trabalhar com série de potências do ponto de vista da análise tem muito a ver com a enorme vantagem de você calcular derivadas de polinômios. Você sabe que se você tem um polinômio do tipo x ao cubo menos 3x² mais 4, quando você faz a derivada é muito fácil fazer a derivada, porque você tem que derrubar o expoente e diminuir uma unidade ali no expoente. Então fica aqui 3x² menos 6x mais 0. A derivada é muito simples de calcular quando nós estamos falando de polinômios. E de séries de potências vai ser a mesma ideia. Essa é a intenção de trabalhar, inclusive, com série de potências. Se nós tivermos uma série de potências com raio de convergência R, o que significa que o seu conjunto de pontos de convergência D é um intervalo entre menos R e R, não sei se aberto ou fechado no menos R no R. Assim, a função S da série de potências, que vai do D no R, ela é diferenciável no intervalo aberto de menos R a R, e a derivada dentro desse intervalo pode ser calculada termo a termo. Eu pego a potência x elevado a n, derrubo o n e aí diminuo um termo aqui, derrubo um índice aqui no expoente, uma unidade aqui no expoente. E aí, claro, se a série começava no 0 e você pega o primeiro termo que é constante e anula, então agora não começa mais do 0, começa do 1. E, aliás, é importante ressaltar que esta série, que é a derivada, essa que é a derivada da S, a derivada da série de potências é, portanto, também uma série de potências, e ela converge absolutamente para todo x que também está no intervalo aberto entre menos R e R. Veja que eu estou evitando tratar dos extremos do intervalo. Estou olhando apenas no aberto entre menos R e R. No aberto entre menos R e R, a série de potências é diferenciável, a derivada é termo a termo, e essa derivada ainda é uma série que converge absolutamente para qualquer ponto entre menos R e R. Não vamos demonstrar esse teorema, mas ele pode ser encontrado, por exemplo, entre outros livros, no livro do professor de Jairo, que é um dos livros textos desse nosso curso, a página 98. E como consequência, se você tiver então uma série de potências S de x genérica como essa daí, que tenha raio de convergência R e conjunto dos pontos de convergência D, como nós falamos, então
A função S definida no conjunto D, ela é infinitamente diferenciável, ela é sem infinito. E todas as derivadas são calculadas termo a termo e tem mesmo raio de convergência da S. A S tem raio de convergência R, a S', a S2', a S3', assim por diante. Todas vão ter mesmo raio de convergência. Ok? Então com isso nós terminamos esta videoaula. Desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.